Boa tarde, Rodrigo. Vamos começar agora a aula, tá certo? Já somos em 24 pessoas, então já temos um número considerável de alunos. Temos mais um. Então, bem, boa tarde a todos, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Eline, eu sou aluna da especialização de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, aqui do IFRN Campus Currais Novos, tá? A gente já viu nas aulas passadas conceitos básicos de ecologia. Semana passada a gente viu ciclos biogeoquímicos e hoje a gente vai ver relações ecológicas, que particularmente é um dos meus assuntos prediletos na área da ecologia. Então, vamos lá começar, ok? Mas, antes de começar, só lembrando que essa aula está sendo gravada e que, a partir de agora, todas as aulas que eu gravar, eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, porque acredito que fica mais fácil para vocês. Então, assim que eu subir os vídeos, eu mando o link lá no Google Sala de Aula, ok? Então, não se preocupem, vocês serão avisados. Também vou avisar nos grupos de WhatsApp. Eu vou mandar o link, tá bom? Aí vocês vão saber, tá certo? Porque assim, eu uso meu canal do YouTube basicamente só para ser assinante. Nunca usei para colocar vídeos lá, então essa vai ser a primeira vez. Mas assim que eu colocar, vocês vão ficar sabendo. Então, vamos começar aqui com o assunto de relação ecológica, né? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, né, a gente viu a questão da organização dos seres vivos, de como eles se organizam, né, de como eles se organizam. E a gente viu que os seres vivos, eles não estão isolados, né? Uns indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, eles interagem entre eles. Então, essas interações nós chamamos de relações ecológicas. E essas relações, elas podem ser classificadas em dois tipos. A primeira delas é a relação intraespecífica. Essas relações acontecem com indivíduos de uma mesma espécie. Aqui no nosso exemplo, a gente tem duas zebras. Então, essas duas zebras, elas interagem entre si no ambiente em que elas vivem, se elas fizerem parte da mesma população. E nós temos também as relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes, que a gente conhece várias e várias delas, né? Então, aqui no exemplo, por exemplo, a gente tem um leão e essa zebra, que se eles viverem no mesmo território, eles podem interagir entre si, né? Inclusive, será uma interação um tanto maléfica para a zebra. Então, bem, vamos começar com as relações intraespecíficas, tá bom? Lembrando, intraespecíficas, interações entre indivíduos da mesma espécie. Então, existem vários tipos de interações, mas a gente vai trabalhar 3 aqui hoje, que são a competição intraespecífica, as colônias e as sociedades. A competição intraespecífica, ela é uma relação desarmônica, ou seja, os indivíduos perdem alguma coisa. Ambos os indivíduos perdem algo. Então, sempre quando vocês ouvirem durante essa aula em outros lugares relações ecológicas desarmônicas, quer dizer isso, quer dizer que o indivíduo ele tem algum tipo de perda dessa relação, ok? E nós temos a colônia e a sociedade, que são relações harmônicas, ou seja, são relações boas, que elas trazem ganhos para um ou para ambos os lados. No caso dessas duas interações, a gente também pode encontrar elas sendo classificadas como relações de cooperação intraespecífica, né, que existe cooperação entre indivíduos da mesma espécie. Então, vamos começar aqui com a competição intraespecífica. Então, a competição intraespecífica, ela ocorre entre seres da mesma espécie, porque eles competem por recursos, por água, por alimento, por moradia e até por parceiros sexuais. Infelizmente, vocês não estão vendo aqui no GIF a imagem, mas essa imagem, na verdade, é um GIF em que os cangurus estão brigando. Então, é muito comum, durante a época reprodutiva, os cangurus disputarem fêmeas. Então, eles entram numa briga corpo a corpo. E
eles acabam, né, disputando essa fêmea, e quem ganhar a disputa, ele ganha essa fêmea. Provavelmente essa fêmea o escolherá, porque o achará mais apto para reproduzir, né? Mas é sempre bom lembrar que nas competições, todo mundo perde alguma coisa também. Vamos ficar aqui no exemplo dos cangurus. Se esses dois cangurus brigam, vocês concordam comigo que eles, embora, mesmo que o que ganhe ou o que perca, eles dois saem machucados, eles dois saem cansados. Então, toda essa condição faz com que eles precisem de energia, conseguir mais alimento e conseguir mais recursos para conseguir se recuperar. Então, querendo ou não, ambos os lados perdem, por mais que algum deles ganhe um pouquinho mais, que no caso seria uma parceira sexual. Tá certo? Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Tudo? Larissa, a sua pergunta vai ser respondida agora. Só para vocês lembram do conceito de nicho ecológico que a gente viu na primeira aula? Então, o que é nicho ecológico? Nicho ecológico, a gente chama de o conjunto de condições necessárias para uma espécie sobreviver. E se vocês estão lembrados lá daquele slide da primeira aula que eu dei para vocês, quanto maior a sobreposição entre os nichos, maior será a competição entre indivíduos. Então, se você pensar em uma mesma espécie, esses indivíduos, eles basicamente competem pelos mesmos recursos, se eles estão ali no mesmo território. Então, quanto maior essa sobreposição, realmente maior vai ser essa competição. Tá certo? Que respondendo aqui já a pergunta de Larissa, que sim, essa competição é causada pela sobreposição de nicho ecológico. Então, se eles disputam o mesmo recurso, se eles precisam, melhor dizendo, do mesmo recurso, eles vão disputar por ele, tá bom? Embora, às vezes, essa competição, eles tentem malear em algumas situações, né? Às vezes, os animais tentam negociar, né? Isso não é incomum de se ver, tá bem? Então, vamos continuar aqui. A próxima relação que a gente tem é a relação harmônica de colônia, tá bom? Então, o que é uma colônia? Uma colônia, ele é um grupo de indivíduos que se relacionam mutuamente de forma vantajosa e apresentam uma divisão de trabalho entre seus componentes. Essa divisão de trabalho, ela pode ser menor ou maior, isso varia de colônia para colônia. Então, por exemplo, aqui no IF, Campus Currais Novos, a gente tem um curso de alimentos. Então, a palavra colônia, quando a gente estuda sobre microbiologia, é muito recorrente, porque é uma coisa que se trabalha bastante. Então, bactérias, por exemplo, que é que o pessoal de alimentos mais conhece, formam colônias. Então, se vocês veem aqui na placa de Petri, cada ponto desse, cada mancha marrom dessa é uma colônia. Aqui no caso dessa placa, se eu não me engano, são colônias de fungos. Mas aplica-se também a mesma bactérias, tá bom? E nós podemos encontrar dois tipos diferentes de colônias. Então, a gente tem as colônias isomorfas e as heteromorfas. As isomorfas, elas são formadas por integrantes semelhantes entre si, morfologicamente, e com funções semelhantes também. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é das algas do gênero Volvix. Se vocês notarem, vocês veem que tem um círculo, né? E vocês veem que tem um monte de pontinhos pequenininhos e depois tem um monte de pontos verdes. Então, cada pontinho desse pequenininho é uma alga. E esses pontos verdes maiores são colônias, mini colônias dentro das colônias. Então, o que parece ser um organismo como um todo, na verdade, são vários organismos juntos agrupados, tá bem? E as heteromorfas, os integrantes, eles são morfologicamente diferentes entre si, e eles possuem funções distintas. Então, cada parte desse organismo, ele faz uma determinada função. O exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da caravela portuguesa. Então, por mais que não pareça, você olhando, você acha que é um indivíduo só. Mas, na verdade, esse animal é uma colônia com vários indivíduos. Então, um indivíduo
que é esse aqui, que é o indivíduo flutuante, que é esse aqui que eu estou circulando, ele tem a função de poder deixar o resto desse corpo, digamos assim, submerso, né? Esse daqui essa parte aqui é outro organismo que ele tem como função alimentação. E esse daqui de baixo também. Então, são 3 organismos, né? A parte flutuante, essa daqui e os tentáculos, que também são usados para defesa, né? Não só alimentação, mas defesa. Você acha que é um organismo só, mas na verdade são 3 tipos de organismos diferentes formando aparentemente um indivíduo só. Tá bom? Até aqui tudo entendido? Tudo. Ok. Respondendo aqui a pergunta de Mikael, os 3 são da mesma espécie? Não. São organismos diferentes. São 3 organismos diferentes, que no final formam um só. É bem interessante. Inclusive, essas caravelas, elas são responsáveis por... Essa caravela é um quinidário, então ela é responsável por diversos acidentes com banhistas em praias. Então, a gente não sabe, por exemplo, que elas têm o mesmo poder das águas vivas de causarem queimaduras. Acho que vocês já viram, se alguém que já foi na praia ou já viu algum relato de pessoas que elas são queimadas por águas vivas. Então, as caravelas também podem fazer isso, tá? E é bem mais complicado. Porque é uma relação intraespecífica, que é boa pergunta. Porque é uma relação intraespecífica se são espécies diferentes. Porque no final elas acabam formando um organismo só, em teoria. Tá certo? São espécies diferentes, mas são todos quinidários. Então, isso que acontece, tá bom? Agora, vamos para a sociedade. Então, a sociedade, que inclusive é um modo de organização que nós, seres humanos, temos, acontece quando com um grupo de indivíduos que possuem algum grau de cooperação, mas eles conservam entre si certa independência, tá? Que aqui está no slide, mas eu vou corrigir depois, mas é certa independência e mobilidade. Ou seja, eles cooperam entre si, eles fazem interações entre si, mas cada um também pode viver, digamos assim, individualmente. Um exemplo que a gente tem o mais famoso é o das abelhas. Então, as abelhas vivem numa sociedade altamente organizada. Então, tem a abelha rainha, tem os zangões, tem as operárias. Elas têm uma divisão de tarefas muito, muito incrível. Formigas também. Cupins também formam sociedade. Né? Tem uma espécie de formiga chamada Dinoponera quadríceps. É uma formiga bem grande, né? Quase assim, até metade assim do dedo. Então, é bem grande, ela é típica, se não me engano, da Mata Atlântica. E ela tem toda uma organização também social bem interessante. Elas não têm rainhas, essas formigas, mas elas se distribuem entre aquelas que limpam ninho, as que buscam alimento, as que vão buscar alimento mais longe, as que vão buscar alimento mais perto, as que defendem o ninho. Então, também é bem interessante. Então, sociedade, aonde elas podem viver individualmente. Quando eu falo no sentido delas viverem individualmente, é que uma abelha, ela pode se mexer sozinha e procurar sua comida sozinha, ao contrário de uma colônia, que tá todo mundo ali organizado junto, entendeu? Por exemplo, uma colônia de bactérias. Uma bactéria não tá ali na colônia, ela tá presa fisicamente, é como se fosse um indivíduo só. As abelhas não. O que acontece às vezes é porque, embora elas vivem em sociedade, elas também brigam entre si. Então, às vezes acontece. Por exemplo, normalmente, nas abelhas, por exemplo, só a abelha rainha é fértil. Só que às vezes acontece de outra abelha aparecer fértil também. Então, tem uma disputa e elas tentam ou matar a abelha ou expulsá-la. Então, quando essa abelha é expulsa, por exemplo, ela pode se unir a um zangão que ela encontrar e eles podem formar uma nova colmeia, um novo ninho. Mas quando eu falo que elas podem viver
individualmente, é nesse sentido de que uma abelha só pode caçar seu alimento, ela não está fisicamente unida a outras. Entendido? Entendeu, Mikael? Qual foi o sentido que eu falei? Beleza. Então, aqui, um adendo importante. Um adendo importante, que é uma diferença para vocês identificarem entre colônia e sociedade. Então, numa colônia, os indivíduos, eles são fisicamente unidos, como é o caso da caravela. São 3 indivíduos unidos entre si morfologicamente. Então, aparentemente, é um indivíduo só. Porém, numa sociedade, os indivíduos são fisicamente distintos. Então, você pode identificar uma abelhinha de outra abelhinha. Ao contrário, por exemplo, da caravela, que você, olhando, acredita que é um organismo só. Tá bem? Então, agora vamos para as relações interespecíficas. Então, essas são normalmente as mais conhecidas e elas são bem cobradas no Enem, tá? É bem comum vocês acharem questões no Enem sobre esse tipo de interação. Então, relembrando, relações água-viva é um organismo só. A Anne está perguntando, as água-vivas normalmente sim. No caso delas, sim. Tá bom? Elas são um organismo só. Então, voltando. Relações interespecíficas. Lembrando que são relações entre espécies diferentes. Tá bom? Então, nós temos a competição interespecífica, as interações tróficas, que ambas são interações desarmônicas, ou seja, alguém ou ambas as partes saem perdendo. Nós temos o mutualismo, o comensalismo e o inquilinismo, que por sua vez são relações harmônicas, ou seja, uma parte ou ambas saem ganhando alguma coisa, tá certo? Então, vamos começar com a competição interespecífica. Então, a competição interespecífica, ela acontece quando duas espécies vivendo numa mesma comunidade, elas disputam o mesmo recurso. Então, no exemplo que eu tenho aqui para vocês, a gente vê que a gente tem uma vaca e aqui a gente tem uma ovelha, que é representada aqui o nicho dela pelo círculozinho roxo e a vaca aqui por esse círculo amarelo. Então, se a gente considerar que esses dois indivíduos são herbívoros, ou seja, que eles se alimentam de plantas, vocês concordam comigo que eles vão competir por recurso? Eles vão competir pelas plantas. Então, eles vão ter uma certa sobreposição de nicho. Tá certo? E é a mesma coisa da competição intraespecífica. Quanto maior a sobreposição de nichos, maior vai ser a competição entre essas espécies. Tá bom? Então, quanto mais parecidos os nichos de duas espécies, mais elas vão poder competir entre si. E essa competição, levou a desenvolvimento de uma ideia que a gente chama de o princípio da exclusão competitiva, ou então chamado princípio de Gauss, porque ela foi desenvolvida por esse moço aqui, George Gauss, que foi um cientista russo. Então, o que é que Gauss, com os experimentos dele, chegou à conclusão? Que a competição entre duas espécies de nicho semelhante pode levar a 3 situações diferentes. Então, a primeira é a extinção de uma das espécies. Ou seja, aquelas espécies podem competir tanto a ponto de uma levar à extinção da outra, né? A depender de quem for o melhor competidor. B, a expulsão de uma das espécies do território, ou seja, uma das espécies vai ter que migrar para outro território atrás dos recursos que ela precisa, já que onde ela estava tinha essa outra espécie que não a deixava ter esses recursos. Ou então C, a mudança de nicho ecológico de uma ou de ambas as espécies por ação da seleção natural. Ou seja, essas espécies, vendo essa grande competição entre nicho, ou uma delas ou ambas vão
tentar procurar outros nichos. Então, elas vão procurar outros recursos para que elas possam se manter. Ok? Então, como é que Gauss chegou a essas conclusões? Gauss ele fez um experimento com 2 protozoários, que são essas espécies aqui, que são os paramécios, Paramécio caudatum e o Paramécio aurelia. Então, ele colocou esses paramécios em 2 situações diferentes. Na primeira situação, cada grupo de paramécios, ele deixou num tubo de ensaio, separadas, cada uma delas, e colocava nutrientes nesse tubo de ensaio para esses paramécios se alimentarem. Então, o que é que ele percebeu? Que quando as culturas estavam separadas, o paramécio caudal, com o passar dos dias, ia subindo o número de indivíduos, ou seja, ele ia conseguindo sobreviver e se reproduzir, assim como a Aurélia também, né? Com o passar dos dias, o número de indivíduos ia aumentando. Só que aí, o que é que ele fez? Ele pegou, então, esses 2 seres vivos e colocou numa mesma cultura, no mesmo tubo de ensaio. E depois de um tempo, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que o P. caudatum, Paramécio caudatum, ele continuou sobrevivendo, né? O número de indivíduos continuou subindo, ou seja, com o passar dos dias, ele ia conseguindo recursos para conseguir sobreviver e se reproduzir. Ao contrário do Paramécio aurelia, que foi tendo um decaimento até chegar ao ponto de ser extinto dentro dessa cultura que ele acabou criando. Ou seja, ele mostrou com esse experimento como 2 espécies elas podem chegar a competir até o limite de uma delas e poder ser extinta, que foi o que aconteceu. E esse princípio de Gauss ele já foi aplicado a várias outras situações e vários outros animais e funciona do mesmo jeito. Acontece uma dessas 3 coisas. Tá certo? E é até interessante, porque o que é que ele fez também para deixar esse princípio dele mais robusto? Ele pegou o Paramécio caudatum e colocou numa mesma cultura com outra espécie de paramécio. Só que nesse caso, nessa cultura mista do paramécio caudatum com esse outro paramécio, os 2 conseguiram sobreviver. Porque o que é que acontece? Vocês pensem num tubo de ensaio. O paramécio, isso seria tipo potencial biótico. Como assim, potencial biótico? Biótico. Ah, sim. Teria uma relação. Agora eu entendi. Eu me relembrei um conceito. Porque o que acontece? No caso do Paramécio aurelia, quando ele estava junto com o Paramécio caudatum, ele não conseguia mais ter recurso para sobreviver. Então, consequentemente, ele não conseguia reproduzir. Então, isso acabou levando à extinção. Tá? E é mais ou menos isso que acontece mesmo. Lembra que a gente precisa ter recurso, né, como comida, água, né, recursos que nos forneçam energia para viver e, consequentemente, fazer nossas atividades, sendo uma delas reproduzir. Então, se você não tem energia suficiente, você acaba não reproduzindo, o que pode levar à extinção da espécie, tá? Então, voltando ao exemplo que eu estava falando, no caso que Gauss ele colocou os paramécios caudatum com outra espécie de paramécio. O que é que aconteceu? Quando ele colocou lá na cultura mista no tubo de ensaio, as 2 espécies conseguiram sobreviver. Isso aconteceu por quê? O P. caudatum, ele normalmente Espera aí, só um minutinho. Acho que dá para desenhar para vocês. Não sou uma boa desenhista, tá bom? Já vou avisando logo. Então, vamos pensar aqui num tubo de ensaio, né? Não tão feio quanto esse. Imagine um bonito, tá bom? Então, o P. caudatum, sempre me confundo com esse nome,
ele normalmente vai forragear, que é procurar alimento, nessa região aqui do tubo de vidro. Foi o que Gauss percebeu, né? Aí o outro paramécio, que foi o que ele viu que eles conseguiam sobreviver juntos, o que acontece? Ele explora os recursos dele na borda do vidro do tubo de ensaio. Então, o que acontece? Como eles procuram seus recursos em lugares diferentes, eles não competem tanto entre si. Então, por isso, eles podem sobreviver juntos, digamos assim. Que foi nesse segundo experimento que ele fez. Vocês entenderam? Ótimo. Então, vocês percebam como é interessante. Em uma situação do paramécio caudatum com a Aurélia, aqui Michael perguntou, nesse caso houve uma sobreposição menor? Isso. Nesse segundo caso, em que ele colocou o caudatum com outro paramécio, houve uma sobreposição menor justamente porque o lugar de forrageio desses animais era diferente. Um forrageava no meio do tubo, né, na coluna d'água, enquanto o outro forrageava recursos nas paredes do tubo de ensaio. Então, só o fato deles procurarem recursos em lugares diferentes fez com que eles não competissem tanto. Então, as duas espécies puderam sobreviver. É justamente isso. Houve uma menor sobreposição, então eles conseguiram coexistir melhor. Agora vamos apagar. Beleza. E vamos para as nossas interações tróficas. Essas interações são relações tróficas, ou também chamadas de interações alimentares, são relações ecológicas alimentares. Então, elas estão ligadas à cadeia e à teia alimentar que vocês viram na aula com o Pablo, se eu não me engano. Então, que relações são essas? A gente tem 3 relações, que é a de herbivoria, a de predação e a de parasitismo. Então, começando com a relação de herbivoria. Deixa eu ver aqui se só mais alguma pergunta. Não. Então, começando com a herbivoria. Então, herbivoria é uma relação existente entre as plantas, ou seja, os produtores, e os consumidores primários, que são os herbívoros. Então, os herbívoros se alimentam das plantas para conseguir energia. Né? Acho que vocês lembram disso de cadeia alimentar. Eu até relembrei na aula de ciclo do nitrogênio e também vocês viram com o Pablo. Então, o herbívoro, ele se alimenta de uma planta ou de partes dela, como folhas, sementes, frutas, e daí ele consegue tirar sua energia. Um exemplo que eu trouxe para vocês é o panda, que ele come bambu, né? Então, herbivoria é bem simples, né? Só isso mesmo. E agora a gente tem a relação de predação. Então, a relação de predação é uma relação em que uma espécie se alimenta da outra, né? Em que animais, consumidores, melhor dizendo, se alimentam uma da outra. Então, por exemplo, quem se alimenta é chamado de predador. E quem é o alimento é chamado de presa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, então, o leão, ele é o predador da zebra. Ouvi um barulhinho. Alguém perguntou alguma coisa? Aqui. As interações tróficas são desarmônicas, né? Só para lembrar. Sim, são desarmônicas. Alguém perde alguma coisa. Então, aqui no caso da zebra, por exemplo, com o leão, quem perde é a zebra. Ou a zebra vai perder uma parte dela, ou ela vai perder a vida, né? Assim como esse peixe também com esse pássaro. Ou ele vai perder a vida, ou ele vai perder uma parte, né, de si. Predação é uma relação bem fácil
digamos assim, de entender. É só você pensar que essa relação entre os consumidores, de um animal comer o outro. E aqui nós temos a relação de parasitismo, né? É uma relação. Parasitismo é uma relação bem interessante, né? Porque um ser vivo sobrevivendo do outro, mas não mata. Então, o que é essa relação de parasitismo? É uma relação entre uma espécie parasita, ou seja, que ela depende dessa outra para obter recursos, que está associada a outra espécie, que é o que a gente chama de espécie hospedeira. Então, é essa espécie que se acopla a essa outra para viver daquilo que ela tem, né? Então, um exemplo que a gente tem, que eu acho que todo mundo já teve ou conhece alguém que tem, é o piolho. Então, piolho é um parasita. Então, ele acaba, né, contaminando os seres humanos, principalmente crianças, né, por questões como questões de higiene, né, crianças têm mais contato uma com a outra, elas acabam contaminando crianças e se alimentando do sangue delas e para acabar reproduzindo e conseguindo energia. Mas o parasitismo, ele não acontece só entre animais. O parasitismo também acontece entre outras espécies em outros reinos. Um exemplo é dessa planta aqui, que é chamada de erva de passarinho. Essa erva de passarinho, ela tem raízes específicas que elas adentram no tronco de outras árvores, principalmente árvores grandes e de grande porte, e acabam invadindo os tecidos vasculares dessas plantas. E elas acabam sugando esses nutrientes desses tecidos condutores, que é a seiva bruta e seiva elaborada. Glenda aqui perguntou. Aqui, carrapato. Carrapato também é um parasita. Também estabelece uma relação de parasitismo, tá certo? Mas nesse caso aqui é um piolho, da imagem. E aqui, Glenda perguntou uma coisa que é bem interessante, eu ia falar agora. Na relação de parasitismo, o hospedeiro não morre mesmo depois de um tempo? Não necessariamente, né? Um bom parasita é aquele que não mata o seu hospedeiro. Porque pensa bem, que vantagem tem um parasita de matar o hospedeiro se ele vai ficar sem lugar e sem nutrientes? Então, um bom parasita, ele tenta equilibrar, né, a quantidade de recursos que ele toma, justamente para ele não perder o lugar de quem oferece isso a ele. Entende? Então, os bons parasitas, quanto mais especializados, são esses parasitas que não matam as suas hospedeiras, porque não é minimamente vantajoso. O caso dessa erva passarinho, por exemplo, às vezes ela acaba matando, o que não é uma coisa benéfica, porque às vezes essa erva passarinho e tem outros tipos de erva, se não me engano, tem uma chamada cipó de chumbo também, elas adentram tanto, tanto nos tecidos vasculares, que elas acabam não deixando nenhum tipo de seiva para a planta mesmo, então a planta acaba morrendo. Porque essas plantas parasitas, normalmente, elas, se você vê elas pessoalmente, elas não são tão verdes, então elas não produzem tanta clorofila, elas não conseguem produzir tanta fotossíntese. Aqui, Micael perguntou. No caso do vírus HIV, que rompe a célula hospedeira, é uma tática que o vírus encontrou, porém, quando a gente pensa nessa relação de parasitismo, a gente vê que é uma desvantagem que o vírus tem, justamente porque quando ela rompe a célula, acaba perdendo um hospedeiro. Existem outros vírus que, ao contrário, né, do vírus de HIV, quando rompe, eles não rompem essa célula. No caso, aqui temos outra pergunta. No caso, depois que o hospedeiro morre, o parasita também morre, né? Sim, em alguns casos sim, justamente se ele não consegue, se esse parasita não consegue outro hospedeiro, ele também acaba morrendo. Por isso que não é vantajoso para ele sugar esse hospedeiro até esse limite que é a morte. Então ele tem que equilibrar. Mas tá tudo entendido até aqui? Mais alguma dúvida?
Tudo ok. Glenda falou tudo ok. Juliana também fala tudo ok. Ótimo. Então, assim, só para complementar. Os parasitas a gente poderia dividir entre dois tipos, que são os endoparasitas e os ectoparasitas. Então, endoparasitas são parasitas que vivem dentro dos seus hospedeiros. Aí, por causa disso, a gente também pode chamar de endoparasitismo, tá bom? Os ectoparasitas, como é o caso do piolho, eles vivem na superfície, e do carrapato também, eles vivem na superfície dos seus hospedeiros. Então, isso também pode ser chamado de ectoparasitismo, tá bom? Então, lembrando, endoparasitas vivem no interior da vítima, do hospedeiro. Ectoparasitas vivem na superfície, tá certo? Então, vamos aqui sair do parasitismo. Ou alguém tem mais alguma pergunta? Lombriga é parasita? Sim, inclusive é um endoparasita também. Parasita que pode causar muito problema. A gente acha que ele é altamente inofensivo, mas não é tão inofensivo assim não, viu? Eu vou dizendo logo. E a nossa próxima relação é a relação de mutualismo. Nessa relação, ambas as espécies se beneficiam. Não sei se vocês estão lembrando dessa imagem aqui da aula anterior, mas se vocês não estão lembrando, vou refrescar a memória de vocês. As plantas leguminosas, elas têm uma associação de mutualismo com certas espécies de bactérias, né? Que essas bactérias são responsáveis pela fixação de nitrogênio. Então, é uma relação mutualística altamente benéfica para as duas. Por quê? Essas bactérias, elas conseguem alimento porque a planta fornece parte do que ela produz para essas bactérias. E as bactérias fornecem componentes nitrogenados para essa planta e para o solo também, que vão entrar dentro do ciclo do nitrogênio. Não sei se vocês estão lembrados que a gente viu isso na aula passada. Eu até falei, não sei se vocês lembram, que inclusive essa relação mutualística era bem abordada pelos professores de biologia, né? Porque é uma relação bem interessante. Então, a gente tem dois tipos de mutualismo. Só lembrando que o mutualismo é uma relação harmônica. Olha, aqui a Vanessa falando que não lembra, ela não entendeu. Então, bem, vou dar uma recapitulada, assim, bem básica. Deixa eu voltar aqui. Vanessa, é o seguinte. Na aula passada, a gente viu um dos ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do nitrogênio. E esse ciclo do nitrogênio, uma parte dele, que é a parte de fixação, ela envolve uma relação mutualística, em que existe uma associação entre bactérias e plantas. Então, você está vendo aqui na foto que a gente tem uma raiz de uma planta, que provavelmente é uma leguminosa. Né? Quem são essas leguminosas? São plantas pertencentes à família Fabáceas, é o feijão, soja, ervilha, entre outras. Então, o que acontece? As bactérias, elas penetram nessas raízes dessas leguminosas e formam esses nódulos aqui. Não sei se você está conseguindo ver. Então, esses nódulos são uma grande colônia de bactérias. E essas bactérias ajudam a planta para obter nitrogênio, né? Digamos assim, no modo bem geral. Quando você via a aula de ciclo de nitrogênio, que tem melhor dizendo ciclo de nitrogênio, acredito que você vai entender melhor, mas por hora é isso que você precisa saber. Que essas bactérias, elas conseguem ajudar as plantas a conseguirem componentes nitrogenados, que têm nitrogênio. E, em contrapartida, a planta oferece parte do que ela produz para essas bactérias conseguirem continuarem sobrevivendo e continuarem fazendo esse processo. Ou seja, a planta ajuda a bactéria e a bactéria ajuda a planta. Ok, Vanessa? Pronto. Como eu falei para você, acho que foi você até que perguntou no grupo, vou regravar essa aula de ciclos de nitrogênio, e assim que eu regravar,
eu aviso para você e vá no Google Sala de Aula, que eu vou botar lá no canal do YouTube. Então, bem, no mutualismo, é bem aquele lema do uma mão lava a outra. Então, todo mundo se ajuda. Uma parte ajuda a outra e as duas juntas têm uma relação que é benéfica para todo mundo, né? Por isso é uma relação harmônica. Nesse caso, os dois lados saem ganhando. A gente pode classificar o mutualismo em dois tipos. O primeiro deles é o mutualismo facultativo, que ele também pode ser chamado de protocooperação. Se vocês pegarem livros mais antigos de biologia e até mesmo em alguns sites, vocês podem encontrar protocooperação como uma relação diferente de mutualismo. Só que hoje em dia, boa parte dos autores consideram que a protocooperação é um tipo de mutualismo. Então, o que é que acontece nesse mutualismo facultativo? As espécies, elas trocam benefícios, mas elas podem viver de forma independente. Ou seja, eu ajudo você, você me ajuda, mas não necessariamente nós precisamos dessa relação para viver, né? Então, um exemplo disso é a relação entre esse caranguejo eremita, né, que é um gênero de crustáceos, que ele tem com anêmonas do mar, que são quinidários. Então, o que acontece? Esse caranguejo eremita, essa concha não é dele. Ele tem parte do abdômen dele é mole. Então, ele precisa ter uma proteção. Então, ele acaba usando como proteção conchas de caramujo que ele encontra. E ele só troca essas conchas conforme ele vai crescendo e aumentando de tamanho e precisa de uma concha maior. Então, o que acontece? Muitas vezes esse caranguejo eremita, ele se une a essa anêmula do mar. Ele permite que essa anêmula do mar more nessa concha. Por quê? O caranguejo eremita, ele vai ter uma proteção, porque essa anêmula, ela também tem células urticantes, então se um predador tentar chegar perto dele, a anêmula vai queimar ele, como a mesma coisa que acontece com a água viva, vai provocar uma queimadura, uma sensação urticante nesse predador. E, em contrapartida, as sobras de alimento que o caranguejo ermitão libera no ambiente podem ser captadas pela anêmula. Além disso, a anêmula, que ela é um animal que é fixo no lugar, agora ele ganhou mobilidade, já que o caranguejo eremita, ele sai, digamos, andando por aí, então a anêmula sai junto. Então ela ganha nisso. Ele ganha proteção, ela ganha alimento e mobilidade para poder andar, né? Outro exemplo bem interessante é um exemplo que acontece com alguns crocodilos e jacarés e um passarinho popularmente chamado de pássaro palito. Então, o que acontece? Depois de comer, os jacarés ficam lá com a boca aberta. E esse passarinho vem lá e vai limpando os dentes dele, pegando os restos de comida, os detritos. E o mais interessante é que o jacaré, ele não fecha a boca, então ele não come o passarinho, ele fica lá com a boca aberta. Ouvi um barulhinho. Aqui, vamos fazer uma pergunta. Isso, justamente, ele vai palitando os dentes do crocodilo. Laiane perguntou, aqueles peixinhos que ficam do lado de peixes maiores, é protocooperação? Não necessariamente. A gente vai ver que é outro tipo de relação, que acho que daqui a uns 2, 3 slides, tá? Mas é uma relação ecológica sim, tá bom? Então, lembrando, na protocooperação, o que acontece? Os indivíduos, eles beneficiam a outro, mas eles não precisam necessariamente dessa relação para sobreviver. O passarinho não precisa ir lá palitar os dentes do jacaré para sobreviver, ele pode conseguir outros recursos. Tipo, eles estão ali porque é interessante para eles, porque eles querem, digamos assim, tá? Mas eles não precisam dessa relação para viver. O próximo tipo de mutualismo, aí é o mutualismo obrigatório, que também é chamado de simbiose, e do mesmo jeito da protocooperação.
Em alguns livros mais antigos, em alguns sites, vocês podem encontrar até a simbiose como uma relação separada, mas aconteceu a mesma coisa. Os autores, a comunidade científica preferiu colocar ela como um tipo de mutualismo. Então, no caso da simbiose, ou do mutualismo, também chamado de mutualismo obrigatório, né, é uma relação em que ela é permanente e indispensável para a sobrevivência dos indivíduos associados. Ou seja, eles têm que estar juntos para sobreviver. Se eles não estiverem juntos, eles não sobrevivem. Então, um exemplo são os cupins com os protozoários intestinais. Então, esses protozoários, eles vivem no intestino dos cupins e eles digerem a celulose da madeira que os cupins consomem, né? Então, se o cupim não tivesse protozoário, ele não vai conseguir digerir celulose. E se o protozoário não tiver o cupim, ele não vai conseguir alimento, porque ele justamente não vai conseguir digerir essa madeira e essa celulose contida nessa madeira. Então, eles precisam estar juntos. Outro exemplo também são os líquens. Se vocês andarem para algum lugar, em Natal, eu morei em Natal por 4 anos, durante a graduação, em algumas árvores eu encontrava. Aqui eu não encontro tanto, porque não é tão úmido. Mas, às vezes, quando está mais úmido, eu já cheguei a ver alguns. Então, os líquens são uma associação entre algas e fungos. Então, os fungos fornecem proteção para esses líquens e os fungos fornecem proteção para essas algas e essas algas fornecem alimento para esses fungos. Então, se eles se dissociarem, eles não vão conseguir sobreviver. Então, eles precisam estar associados. Por isso que também é chamado de simbiose, certo? Vamos aqui, tem alguma perguntinha? A relação das garças que comem os carrapatos de bois e vacas é uma protocooperação? Sim, nesse caso eu poderia considerar. Inclusive, é bem comum a gente ver, né, esses passarinhos. Tem o passarinho palito, né, o paliteiro. Acho que tem até alguns lugares até que já ouvi falar que chama ele pássaro dentista, justamente por essa relação ecológica. Existe também a relação entre grandes mamíferos e pássaros também. Então, capivaras mantém relação com alguns passarinhos de Pantanal, também, do mesmo sentido de captar parasitas. Bois também, de meu avô agricultor, eu já vi uma situação em que o boi estava lá e o boi estava comendo e o passarinho lá se alimentando também. Então, é bem interessante, é sim uma protocooperação. Então, vocês entenderam também, de nada, Juliana, vocês entenderam aqui a questão do mutualismo? Lembrando, mutualismo facultativo, aqueles indivíduos se beneficiam mutuamente, mas eles não necessariamente precisam dessa relação para sobreviver, ao contrário do obrigatório, que eles precisam para sobreviver. Um não sobrevive sem o outro. Outra relação interessante também, que a gente pode considerar como um mutualismo obrigatório, é a nossa relação, nós humanos, com as bactérias que a gente tem no estômago. Porque o que acontece? A gente, ao se alimentar, oferece alimento para essas bactérias também. E essas bactérias fornecem para a gente proteção. Então, elas fornecem proteção através da relação ecológica de competição. Isso é bem interessante, porque quando uma bactéria que causa doença atinge nosso corpo, essas bactérias, elas vão lá, elas são melhores competidoras de recurso. Então, elas competindo por recurso conseguem eliminar essas bactérias patogênicas. Então, isso é muito interessante. É uma situação que envolve diversas relações ecológicas, né? Até aqui tudo bem? Tudo entendido? Beleza. Então, vamos aqui para a relação de comensalismo, que eu acho que é a relação que alguém falou, que foi Laiane. Pronto, Laiane. Provavelmente essa relação que você falou é a relação de comensalismo. Então, o que é que ela acontece? Ela é uma relação benéfica, é uma relação harmônica. Só que uma espécie é beneficiada e a outra não é influenciada. Então, uma ganha benefício e a outra não acontece nada com ela. Ela nem é prejudicada, nem é beneficiada,
né? Ela fica ali de boa, digamos assim. Então, a espécie beneficiada, a gente normalmente chama ela de espécie comensal. Um exemplo é os peixes rêmora, também chamado de peixes piloto. Então, o que é que esse peixe faz? Esse peixe, ele fica ali na cova de tubarões e ele acaba se alimentando dos restos que da alimentação do tubarão. Então, assim, a rêmora consegue alimento e o peixe tubarão não se incomoda. Para ele, tudo bem. O peixe tubarão é ótimo. O tubarão não se incomoda. Para ele, tudo bem. Sem problema nenhum. Deixa eu ver. Glenda perguntou: aqueles negócios que ficam nas baleias também é um exemplo de comensalismo? Acho que você está falando das cracas, né? Eu acredito que seja, porque as cracas, pelo menos até onde eu sei, elas não fazem mal algum. Elas se alojam lá e ficam lá. Posso até pesquisar para ver se existe algum malefício, mas acredito que seja, tá certo? Qualquer coisa, se eu pesquisar e achar algo diferente, eu respondo lá nos Google Salas de Aula, tá bom? Que, inclusive, é uma coisa que eu quero lembrar. Aula passada, 2 alunos me fizeram 2 perguntas e eu respondi, tá? Tá lá no Google Sala de Aula, as 2 perguntas. Então, o que é interessante do comensalismo? O comensalismo, a gente, normalmente, tem uma relação alimentar. Então, esse comensal, ele está fazendo essa relação em busca de alimento, tá bom? Outra relação, que é a nossa última, é o inquilinismo. Ele também é também uma relação harmônica, tá bom? Também é uma relação harmônica, em que um ganha, outro acontece nada com ele. Ele não perde, não ganha nada. Então, só que o que acontece? No inquilinismo, eu não envolvo alimentação, eu envolvo moradia. Então, uma espécie, ele vive em cima da outra, mas ele não prejudica. Então, um exemplo desses são as plantas epífitas e árvores de grande porte. Exemplos de plantas epífitas, bromélias. Então, as bromélias, se vocês virem sempre você procurar a foto de uma bromélia, é muito fácil você encontrar ela no topo de árvores. Justamente porque lá ela consegue captar luz. Então, as bromélias, elas são típicas de ambientes de mata muito densa. Então, como as árvores são muito grandes e as copas muito densas, não conseguem penetrar tanta luz. Então, essa relação de inquilinismo é muito importante para essas bromélias, para elas continuarem fazendo fotossíntese e se mantendo. Até porque essas bromélias, elas são altamente importantes para manutenção ecológica. Elas captam água, elas são moradia de muitos insetos, muitos pequenos invertebrados. Então, assim, é uma relação ecológica altamente benéfica para ela, para a bromélia, mas a árvore em si não sofre nada. Ao contrário, por exemplo, da erva de passarinho, que ali tem uma relação parasita. Deixa eu ver aqui se alguém tem nenhuma questão. Ó, Sally Elias perguntou: ao colocar adubo em feijão, o NPK 10-10-10, a planta tem uma boa evolução rapidamente. E com esterco bovino, a planta evolui lentamente. Qual a relação das bactérias nesse processo? Assim, o NPK. O que é que eu posso lhe dizer? Eu não sei exatamente o que você tá. Quando você põe um NPK, você está colocando esse nitrogênio em maior disponibilidade para ela. Fezes também tem uma quantidade de nitrogênio, mas acredito eu que seja menor. Então, acho que talvez seja a quantidade de nitrogênio que você fornece, sabe? Tipo, o NPK, por ter uma concentração maior de compostos nitrogenados, essas bactérias, não só elas, porque tem mais bactérias dentro do ciclo do nitrogênio, elas vão conseguir fazer esse ciclo do nitrogênio talvez melhor, digamos assim. Mas existem outros métodos que promovem enriquecimento do solo com nitrogênio tão bom quanto o uso de fertilizantes artificiais, digamos assim. A própria questão da adubação verde, então você colocar leguminosas em certas plantações de não leguminosas, ajuda muito o solo, fazer questão de troca de cultura, esqueci o nome agora, mas é isso.
acredito que seja por isso. Posso dar uma pesquisada para saber se tem mais alguma informação, tá bom, Elias? Mas o que eu posso responder por hora é isso. Se eu tiver alguma coisa se eu encontrar alguma coisa para acrescentar essa sua pergunta, eu posso ir lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, aqui um quadro rápido, só para a gente revisar essas relações interespecíficas. Então, a gente tem a competição, e a competição é uma relação desarmônica, ou seja, ambas as espécies perdem. Nas interações tróficas, que são, melhor dizendo, herbivoria, predatismo e parasitismo, também é uma relação desarmônica. Uma parte ganha, mas a outra perde, seja a vida, seja uma parte do corpo. Já o mutualismo, o comensalismo... Eita, alguma coisa caiu aqui em casa. Normal, acontece, né? Então, bem, o mutualismo, o comensalismo e o inquilinismo, essas três relações são relações harmônicas. Ou seja, uma parte ou ambas as partes saem ganhando. Então, no mutualismo, ambas ganham, seja o mutualismo obrigatório ou facultativo. E no comensalismo e no inquilinismo, apenas uma parte ganha. Lembrando, comensalismo está ligado à alimentação, inquilinismo está ligado à moradia. Só quando vocês lembrarem inquilinismo, lembra de inquilino, de aluguel, que aí vocês vão lembrar, que é da questão da moradia. Tá bem? Então, acho que dá tempo da gente responder só uma questãozinha. Aí eu libero vocês para a próxima aula. Que é uma questãozinha, inclusive, do Enem do ano passado. Né? Peraí, temos mensagens. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Gente, acontece. Olha, morar com 5 pessoas numa casa. É isso, né? Às vezes um negócio cai, normal. Mas bem, vamos para a questão que foi do Enem do ano passado. Então, vamos começar. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, essa ladroagem está relacionada a que relação ecológica? Me respondam aí, o que é que vocês acham? Sinfilia, predatismo, parasitismo, competição ou comensalismo? De competição intraespecífica, de... Quem respondeu a letra D está super certo. É uma relação de competição e uma relação de competição intraespecífica. Então, a cutia vai lá, pega a semente em terra, mas aí a outra vai, pega a semente e vai embora com ela. Então, elas ficam trocando assim, pegando a semente uma da outra. Então, é uma competição intraespecífica. Só para não deixar nossa colega boiando, Laiane, sinfilia é um tipo, digamos que é um tipo específico de relação de mutualismo, que acontece entre formigas e pulgões. Então, os pulgões, eles se alimentam de seiva de plantas e eles liberam um líquidozinho açucarado. E as formigas vão lá e comem esse líquidozinho açucarado. E, em contrapartida, as formigas protegem os pulgões de possíveis predadores. Então, a relação de mutualismo, tá? Então, gente, é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, falem comigo, tá certo? Tá aqui os meus contatos. Estou lá no Google Salas de Aula, também estou no grupo do WhatsApp para os alunos, no grupo A. Não entrei no B, não é porque eu tenho raiva de ninguém, é porque eu já tenho tanto grupo no WhatsApp que eu já não consigo mais administrar todos, tá certo? Tá? A professora colocou a lista de exercícios? Coloquei, sim. Tá lá no Google Sala de Aula que eu coloquei antes de meio-dia.
tá? Vai sim ficar disponível, tá lá no Google Sala de Aula. Tem lá 10 questõezinhas maravilhosas para vocês responderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí meus contatos, meu Instagram, meus e-mails. Eu tô lá nos Google Sala de Aula, me procurem, tá certo? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Estão liberados.